Estou vendo que o pessoal já está botando nome aí no chat, né? Vamos lá, pessoal. O nosso tema de hoje, né? Ele é o tema da bioquímica da contração muscular, certo? Semana passada, nós trabalhamos a parte óssea, né? Que uma série de funções, né? Inclusive no movimento, só que o osso, ele faz a parte passiva do movimento, né? Enquanto o músculo, no caso, a gente vai trabalhar com músculo estriado esquelético, ele vai fazer a parte ativa desse movimento, tá? Então, o que é que a gente vai trabalhar nessa conferência? A gente vai trabalhar com mecanismos de contração muscular, né? Vamos caracterizar estruturas relacionadas à contração muscular, vamos falar aí da questão da placa motora, né? O que seria essa placa motora, como é que ela funciona, né? Quais são os elementos envolvidos lá na placa motora, né? E, né, assim, específico, né, o principal objetivo dessa conferência é a gente trabalhar esse mecanismo de excitação, contração, e eu até colocaria aqui relaxamento, né, do músculo estriado esquelético, tá? Porque ele passa por esses três mecanismos, né? Ele é excitado, ele se contrai, né? Por fim, ele vai ter que ter o seu relaxamento, né? Ele não pode passar a vida toda contraído, certo? Então, nós vamos trabalhar isso daqui. Então, a gente vai se deter no tecido muscular, né? E aí, o tecido muscular, ele tem algumas características inerentes a esse tecido. Ele é formado, primeiro, por células alongadas, né? Essas células são chamadas de fibras, que apresentam capacidade de contração, né? Elas conseguem diminuir o seu tamanho, né, ou estender, né, também a, a, a sua estrutura, né, e a gente trabalha com essas três características, né, a contratibilidade, que é a capacidade que ela tem de se contrair, isso de todo o músculo, né, você imagina, não só o músculo estriado esquelético que a gente vai trabalhar hoje, mas você pode pensar aí no músculo cardíaco, né, quando o coração ele se contrai para bombear o sangue, né? Você pode pensar no músculo liso, que reveste o tubo digestivo, então, para que o alimento ele corra dentro do tubo digestivo, no peristaltismo, né? Ou outros locais você tem músculo liso. E a questão da excitabilidade, né? O tecido muscular, juntamente com o tecido nervoso, juntamente com o sistema glandular, ele é dito um tecido excitador. O que é que significa dizer isso? Ele responde a um estímulo nervoso, né? As suas células, elas têm a capacidade de transformar um potencial de membrana em repouso em um potencial de ação, né? Isso levando para um linguajar, digamos assim, fisiológico metabólico. Tá? A excitabilidade é isso, é um tecido que responde a um estímulo. Que estímulo? Pode ser o toque, pode ser algum estímulo físico, calor, né, a baixa temperatura, né, ou, né, como nós vamos ver aqui, a questão da liberação de um neurotransmissor, que nós começamos até a ver, vocês devem lembrar lá quando a gente fez a comparação do sistema nervoso autônomo somático com sistema nervoso somático com autônomo, né, a gente viu que o somático que levava o músculo estriado esquelético, né, ele tem contração voluntária, né? Então, a liberação do neurotransmissor, você deve lembrar que é a acetilcolina, né? E essa acetilcolina, quando liberada, ela faz com que ele se contraia, né? Ele seja excitado, né? Ele modifica a sua condição, tá? Então, isso que nós chamamos de estabilidade, tá? Entre as várias funções, né, eu trouxe até aqui a informaçãozinha aí para vocês lá da prova daqui a pouco, né, de concepção, e na concepção a gente está vendo a origem dos tecidos embrionários, né, e a gente viu que o músculo, ele de origem mesodérmica, né, daquele
daquele tecido intermediário, né, daquelas células que migraram lá pelo nó primitivo, né, aí elas forçaram a descida do hipoblasto, né, e ocuparam ali as células mesenquimais, origem mesodérmica, né, em termos embriológicos, e aí as três principais funções, né, os três músculos, né, os três principais, o músculo liso, né, que é um músculo de controle involuntário, controlado pelo autônomo, né, então você tem aí revestimento digestivo, os músculos lisos que a gente encontra nos vasos sanguíneos, né, principalmente arteríolas, vênulas, né, veias, artérias, tudo lá tem músculo liso, né, revestimento do sistema urogenital, né, tá, todo ele tem músculo liso, árvore respiratória, né, então vários locais que tem um músculo liso. O que a gente vai se deter hoje na nossa conferência, que é o músculo estriado esquelético, né, de contração voluntária, já discutimos antes isso daqui, controlado pelo sistema nervoso somático, né, que é aquele sistema nervoso que uma única fibra gigantesca, né, ela passa no nervoso central, não tem a presença de gânglio, e ele vai estimular o músculo estriado esquelético com a liberação de acetilcolina, né? Já adianto para vocês que a acetilcolina é o neurotransmissor excitatório sobre o músculo esquelético, né? A gente viu lá um receptor colinérgico do tipo nicotínico, né? Tá? E tecido muscular estriado cardíaco, que é um músculo involuntário, né, que vai ser foco da nosso metabolismo 2. Certo? No metabolismo 2, nós vamos ver o músculo liso, nos vários tecidos, no respiratório, no circulatório, no urogenital, né? E aqui no metabolismo 1, a gente vai se deter com o esquelético, né? Que é o movimento, é o que gera calor para os animais, né? Principalmente animais homeotérmicos, né? A gente vai se deter com ele. Músculo liso e cardíaco vai ser foco lá do metabolismo 2, certo? Aí uma figurinha de um corte histológico, né? Ah, ele Professor, tá cortando? Tá travando, professor, a sua fala. Travou. Só um minuto, pessoal. Não estou falando agora não, tá? Estou só vendo aqui, só um minuto. Melhorou agora? Sim, melhorou. Melhorou. Tá. Então, a gente tem aí um corte histológico, né, dos três tecidos, né, tá? Embora não é nosso foco, é a histologia, né, mas você deve ver isso lá em morfologia. Mas aí o músculo liso tem essas fibras assim fusiformes, né, com um núcleo central sobre ela. O músculo esquelético, o seu núcleo, né, as suas células, né, as suas fibras, elas têm vários núcleos, né, a gente vai ver que esse núcleo ele está localizado na periferia da fibra, certo? E o músculo cardíaco, que você vê pela própria foto aí de microscopia, né, embora seja um desenho, que eles têm a mesma organização, né, a mesma estriação, tá? Só que no músculo cardíaco você observa aí esses núcleos centrais, né? Um ou dois núcleos centrais por cada fibra, certo? Embora eles tenham os dois característica estriada, né? Na sua morfologia, mas o músculo esquelético é de contração voluntária, o músculo cardíaco, embora seja estriado, é de contração involuntária, né? O esquelético regulado pelo sistema nervoso autônomo, o sistema nervoso somático,
o cardíaco rebola pelo sistema nervoso autônomo. Qual divisão? Tanto a divisão simpática como a divisão parasimpática, né? Vimos lá no sistema nervoso autônomo. Aqui, novamente, uma nova figurinha deles, né? Muito parecido com aquela, só para ilustrar, né? A gente não vai se preocupar ainda com morfologia. Morfologia eu deixo lá para o módulo específico, né? Mas aí a foto deles. Aqui fala um pouquinho das funções, né? Só para a gente ilustrar para vocês, né? Esse trabalho aí de um professor, se eu não me engano, uma professora americana, né? Até uma época passou aí um trabalho bem legal dela, e ela trabalhando mesmo com, aqui com animal vivo, né? Ela fez todo o desenho da osteologia desse animal, né? Da parte de biologia, né? Isso aqui é desenhado no próprio animal, né? É bem interessante, né? Tá? Mas já tem exemplos de outros professores aqui no Brasil também fazendo isso, né? Agora não, né? Que a gente está nessa pandemia, tá? Mas isso aqui é bem interessante. Você vê que ela fez aqui toda a estrutura, né? Do membro aqui anterior do animal, né? Desde lá da escápula, né? Descendo toda a parte aqui. E funções. O movimento do esqueleto, nós já está dizendo, é um músculo estriado esquelético, né? Batimentos cardíacos do coração, né? Eu vi aí que alguém perguntou se pode estar o nome do chat, pode, né? Só pode como deve, para registro de frequência, tá certo? Circulação sanguínea, né? Então, vocês lembrar que os vasos, eles têm músculo liso no seu revestimento, né? Só um vaso não tem músculo liso, né? Que são os capilares, né? Que são vasos bem finos, né? Então, o capilar, ele só vai ter um vaso que é o endotélio, que é o tecido epitelial simples pavimentoso, mas os outros vasos, todos têm músculo liso. O movimento dos órgãos, então, se você pensar aqui em todos esses órgãos, né? Tubo digestivo, ave respiratória, urogenital, né? Sistema reprodutor dos animais, todos eles têm músculo liso, né, no seu revestimento, né? Então, eles fazem a movimentação, né, do alimento, da entrada ou saída de ar, né, da expulsão das excretas nitrogenadas, né, e aí vai, tá? Mas, pessoal, quando a gente chega aqui no tecido muscular, a gente muda um pouco a nomenclatura, tá? A gente vai usar nomes específicos. Quando eu falar de célula do tecido muscular, eu vou me referir à fibra, tá? Então, quando eu falar fibra muscular, vocês entendam como a célula que faz parte do tecido muscular, tá? A músculo, o termo sarco, né? Ele quer dizer músculo, tá? Então, tudo relacionado a sarco significa músculo. Então, quando eu falar agora sarcoplasma, é o citoplasma da fibra muscular. Quando eu falar de sarcolema, eu estou me referindo à membrana plasmática, né? É a membrana que reveste a fibra muscular, onde lá dentro dela vai estar o sarcoplasma, que é o citoplasma. E o que é que eu vou ter nesse sarcoplasma? Nesse sarcoplasma, eu vou ter uma série de estruturas. Eu vou ter organelas, né? Eu vou ter mitocôndrias, eu vou ter o retículo, que não vai ser mais endoplasmático, eu vou chamar de retículo sarcoplasmático, né? Eu vou ter todas aquelas organelas. Mas, para a questão da contração muscular, que é o foco da nossa conferência, nós temos lá, disperso no sarcoplasma do músculo, as miofibrilas contráteis, né? Que durante a nossa educação básica, a gente trabalhava com actina e miosina, né? E agora, nós vamos ver que além da actina e da miosina, a gente vai ter a troponina e a tropomiosina, tá?
Então, nós vamos trabalhar com esses miofilamentos. A Catarina perguntou, professor, antigamente as células do tecido muscular eram chamadas de miócitos? Não, miócito, mio, músculo, né, citocélula, né? Eu posso chamar de miócito, eu posso chamar de fibra muscular. Seria outro sinônimo também, viu, Catarina? Também é correto, tá? Miócito, né, mio de músculo, e cito de célula, é a célula do tecido muscular, também está correto. Então, miócito ou a fibra muscular, tá? E quando toda vida que ser relacionado a sarco, né, são relacionados a músculo, né, tá? Então, você tem algumas patologias, né, o sarcoma, né, que são sarcomas, são, são tumores, né, de tecido muscular. Você tem aí o sarcoma de Kaposi, né, que é muito comum em pacientes com AIDS, né, aquele tumor que dá na pele, mais especialmente na parte muscular, né, tá? Então, mas é correto, miócito, tá? Sem problema. Aqui, né, vamos passar rapidamente, mas para deixar o registro aí, né, nós já falamos, o tecido muscular, o tecido liso, né, células fusiformes aí, são mononucleadas, né, um núcleozinho somente aqui no centro da célula, né, a contração dele é involuntária, então a gente viu lá no autônomo, né, quem controla ele, simpático, parasimpático, né, é uma contração que a gente vai ver que ela é fraca e é lenta, é só você imaginar, o processo de gestão é um processo lento, né, e outros processos que envolvam o músculo liso são processos lentos, né? Tá? Aqui o músculo esquelético a gente vai trabalhar, né? Células estriadas, vamos explicar o que é essa estriação. É a mesma que tem lá no músculo cardíaco, né? As células, elas são bem compridas, você imagina, o músculo é algo que você consegue palpar, né? Você consegue visualizar olho nu, né, nos animais ou no seu próprio corpo, né? Então, são células bem compridas, polinucleadas, né? O núcleo, tem vários núcleos lá na superfície do músculo, né? Lá no sarcolema dele, tá? Tá aqui o núcleo, mostrando aqui que o núcleo está localizado no sarcolema, e formado por um novo conjunto de fibras contráteis, né? Aquelas que a gente falou, actina, miosina, só que nós vamos colocar agora também na conta a troponina e a tropomiosina, tá? Para ter as quatro aí, para a gente entender. Então, eu peguei aqui um corte de um músculo, né, de um músculo estriado esquelético, né? E aqui a gente está dissecando esse músculo, tá? O que a gente observa nesse músculo aqui? Coisa que a gente já viu. A membrana dele, ó. Aqui a membrana dele foi rebatida. Né? Você pegou o músculo lá, você lá veio com a lâminazinha de bisturi, né? E deu uma rebatida nela aqui, e você viu que a membrana dele é o sarcolema. Tá? Dentro do sarcolema, a parte líquida dele, né, já que o sarcolema é a membrana, você tem o sarcoplasma. Tá? Então, aquele líquido, né, que é a composição do meio intracelular, é rico em potássio, rico nos ânions orgânicos, né, rico em fosfato, né, a composição comum, como qualquer outra célula do meio intracelular. Né? Lembrem que foi uma das primeiras aulas que a gente fez aqui, nós começamos o metabolismo vendo isso. Disperso aqui dentro, eu tenho as miofibrilas, né? Tá? Que a gente conhece muito bem, né? A quitina e miosina, mas a gente vai ver que além da quitina e miosina, eu tenho troponina e tropomiosina, tá certo? Então, essas miofibrilas, elas estão aqui, dispersas aqui dentro. Só que, para a nossa contração, a gente precisa conhecer outras coisas, tá? O músculo esquelético, ele é um músculo denso, né? Um músculo espesso.
né? Você imagina você pegar qualquer músculo do animal relacionado à contração, ao movimento, eles são estruturas grandes, né? Você palpa lá o músculo, né? Você consegue ver onde é a inserção dele, né? Onde é que ele começa, onde é que ele termina, tá? Então, como ele é uma estrutura muito grande, a célula muscular, o miócito, né? Ou a fibra muscular, miócito, como a Catarina relembrou, as miofibrilas são proteínas, tá, Edson? Elas são proteínas que estão aqui dispersas, que estão organizadas aqui no sarcoplasma. Eu faço uma associação, uma analogia, né, bem simples das miofibrilas, certo? As miofibrilas, elas são proteínas, e são proteínas grandes, certo? Umas são mais finas, outras são mais grossas. De que é formada uma proteína? De junção de aminoácidos, né? A gente já estudou proteína. Então, imagina aqui, ó, esse músculo aqui, você vai fazer um aniversário de criança e você vai numa loja dessa de plástico e compra um saco daqueles de canudinho, tá? Então, aquele saco de canudinho é como se fosse um corte numa porção de um músculo esquelético, tá? Por quê? O saco plástico que envolve aqui dentro, não, miofibrila não é organela, tá? Miofibrilas são proteínas, organelas são estruturas mais organizadas, né? Você imagina, é como se você comparar um país com um estado. Eu posso comparar? Não. Né? Dentro de um país existem estados, né? Tá? Então, as organelas, elas têm proteínas. Agora, o músculo é porque ele tem muitas proteínas grandes lá dentro organizadas para fazer a movimentação dele, né? Mas é diferente, tá? Proteína é uma molécula. Organela, o nome já está dizendo, ela é um pequeno órgão. Ela é muito maior, ela é muito mais organizada, ela é muito mais estruturada. Mas só voltando aqui para a minha analogia, ó. Então, aquele saquinho de canudinho que você comprou, tá? Ele é um pedaço do músculo. Tá aqui, o saco de canudinho. O saco plástico é como se fosse o teu sarcolema, certo? Porque ele está envolvendo o saquinho de canudinho. O ar que está ali dentro, digamos que aquele saco está bem vedado, o ar que tem lá dentro, ele iria simbolizar quem? O sarcoplasma, certo? E os canudinhos seriam as miofibrilas, tá? E que elas têm uma composição. Então, assim, o saco com canudinho é como se fosse um pedaço do músculo, certo? Vamos já falar um pouco mais dessas miofibrilas. Como o músculo é muito grande, ele é espesso, né? Ele é largo, e você imagina, ó, quando o potencial de ação chega bem aqui, né, isso aqui é o músculo, ó, bem aqui tem o núcleo dele, ó, aquelas núcleos que estão localizados ó, na superfície, né? Mas bem aqui nesse músculo, provavelmente deve chegar uma terminação nervosa. Ó. Então, aqui, simbolizando a terminação nervosa, ó, ela veio aqui, vamos dizer que isso aqui seja o sistema nervoso central do animal, né? Tá? Então, vamos dizer que essa fibra saiu daqui. Isso aqui é o SNC, simbolizando lá em cima o encéfalo e aqui a medula. A fibra partiu daqui, né? E chegou bem aqui, ó. Certo? Ela vai estimular o músculo. Para ela estimular o músculo, ela tem que liberar um neurotransmissor. E esse neurotransmissor, ó, é quem? Acetilcolina. Sistema nervoso somático. Eu não tenho gânglio aqui no meio da história. Uma fibra longa, né? Ela parte do sistema nervoso central e chega no músculo.
Mas olha aqui, ó, olha o tanto de canudinho que tem dentro do músculo. Todos aqui são miofibrilas. Então, para esse neurotransmissor, que ele estimula o músculo esquelético, ou seja, se ele estimula, ele provoca despolarização nesse músculo, né? Ele abre o canal de sódio. Para ele conseguir que esse músculo se contraia todo ao mesmo tempo, ele precisou desenvolver uma estrutura. Que estrutura é essa? Chama-se túbulo transverso, tá? Ou simplesmente túbulo T. O que é o túbulo T? O túbulo T, ele é uma extensão do sarcolema, que se propaga, ó, por toda a estrutura do músculo esquelético, ó. Ele envolve ele todo. Por que ele envolve? No momento que o sarcolema despolariza, esse potencial de ação, ele corre automaticamente para dentro de todo o músculo. Certo? Então, ó, nós encontramos no músculo esquelético, nos músculos estriados, né? Lá no músculo é outra história, mas tanto faz ser no estriado esquelético como no cardíaco, uma que nós chamamos invaginação, certo? É um prolongamento do sarcolema, que é o túbulo T, ou túbulo transverso, que ele se propaga levando o potencial de ação de forma quase que instantânea para dentro do músculo, certo? Então, olha aí, ó, vimos sarcolema, vimos o sarcoplasma, vimos que lá dentro do sarcoplasma estão as miofibrilas, que são proteínas, né? E quem leva esse potencial de ação é o túbulo transverso, certo? Só que o seguinte... Professor, Foi. esses túbulos T, o que é que eles seriam, então? É uma membrana? É a extensão da membrana. É como se fosse uma extensão da membrana plasmática. Ela é Que formada de quê? Ela é formada de quê? é uma estrutura lipoproteica, como o sarcolema. É a mesma coisa. Ela é uma invaginação. Ela é uma extensão do sarcolema, que é a membrana plasmática. Tem a mesma composição. Tá? Então, ó, só que o túbulo T, que é uma extensão do sarcolema, né, tem a mesma composição do sarcolema, essa bicamada lipídica, né, que se estende lá para dentro, tá? Ela tem acoplado a ela um reservatório de cálcio. Por quê? Nós vamos ver que a contração muscular, ela é dependente de cálcio. Todo e qualquer músculo, aí é sem exceção, pode ser o estriado esquelético, pode ser o cardíaco, pode ser o liso, eles necessitam do cálcio para se contrair. E aí o músculo esquelético, como é o músculo que precisa se contrair mais rapidamente, né? Porque você imagina movimento do animal, né? Até a própria defesa do animal, né? Porque a primeira defesa é a fuga, né? Tem que ser um processo muito rápido. Então, para ele ser um processo rápido, o animal ele tem que ter o cálcio prontamente disponível, senão ele não consegue fazer a contração muscular. E aí o músculo esquelético, ele foi campeão nisso. Ele desenvolveu uma estrutura chamada de retículo sarcoplasmático, né, que é o mesmo retículo endoplasmático de qualquer outra célula somática, que não seja o músculo, né? O retículo sarcoplasmático, eles são reservatórios de cálcio. Então, ó, o músculo estriado esquelético, ele tem acoplado a cada túbulo T 2 retículos sarcoplasmáticos. Por quê? Porque no momento que essa despolarização se propaga para dentro do músculo, ele faz com que o retículo sarcoplasmático, através das suas cisternas terminais, né, que são canais de cálcio, liberem cálcio no sarcoplasma
para que haja contração muscular, certo? Então, ó, observem, o músculo estriado esquelético, ele tem, para cada um túbulo T, ele tem 2 retículos sarcoplasmáticos associados. Essa estrutura recebeu um nome. Ela se chama de tríade. Por que tríade? Tri de 3, né? Para cada um túbulo T, 2 retículos sarcoplasmáticos. Isso se explica a contração tão rápida do músculo esquelético. Por quê? Porque ele tem cálcio amplamente disponível para sua contração, certo? Então, essas estruturas, vocês precisam conhecer, tá? Beleza. Mas tem mais algumas coisas, né? Da estrutura do músculo esquelético, tá? O músculo esquelético, quando o ser humano, né, diz assim, poxa, aqui tem um monte de retículo sarcoplasmático, Catarina, é um reservatório de cálcio, certo? Ele guarda cálcio dentro do músculo. Lembra que cálcio, ele é um íon de alta concentração do meio extracelular, né? Não temos muito cálcio dentro da célula. Mas, mais o músculo, ele guarda, tá? Esses canais, por que o músculo guarda? Porque na hora que ele precisa se contrair, ele libera esse cálcio pelas suas cisternas terminais. As cisternas terminais, elas têm canais de cálcio. E esses canais são ativados por voltagem, certo? Então, quando o potencial se propaga aqui, a gente sabe que o potencial elétrico, né, ou potencial de ação, ele é um fenômeno elétrico, tem alteração de voltagem, né, entre o meio intra e extracelular, entre o lado intra e extra, né? Aí as cisternas terminais, que tem muito canal de cálcio, elas começam a liberar o cálcio no sarcoplasma, tá? Então, retículo sarcoplasmático, reservatório de cálcio, certo? O cálcio, ele não pode estar solto aqui no citoplasma, certo? Vocês vão ver mais na frente na patologia, que entrada de muito cálcio numa célula pode levar ela à morte, né? Certo? Ou por apoptose ou por necrose. Então, para evitar isso, né, tudo é perfeito, né? O músculo desenvolveu uma organela que guarda cálcio, retículo sarcoplasmático. No músculo estriado esquelético, tríade, para cada um túbulo T, eu tenho 2 retículos sarcoplasmáticos associados, tá? Mas aí é o seguinte, ó, o ser humano começou, né, a ficar encucado com a estrutura do músculo esquelético. Ele viu que ele tinha organelas, ó, mitocôndria, outra organela aqui, ó, importante, ó. O próprio retículo sarcoplasmático, outra organela importante, né? E outras, né? Nós temos no músculo células de defesa, nós temos outras organelas, né, de síntese de proteína, como o retículo endoplasmático rugoso, né? O retículo sarcoplasmático rugoso, e aí vai. Só que ele viu o seguinte, ó, essas miofibrilas, que são aqueles canudinhos, né, que eu falei para vocês, quando a gente observava, se observava assim, ó, ela tinha uma zona clara e ela tinha uma zona escura. Ela tinha uma zona clara e tinha uma zona escura. E isso era constante no músculo, tá? E aí, isso começou a intrigar. Pô, por que que essa região aqui, né, essa daqui, ó, essa bem aqui assim, ó, elas são mais claras. E por que que essa daqui, ela é um pouco maior e ela é mais escura, certo? Aí, poxa, vamos analisar, né? Vamos tirar uma porção disso daqui e vamos mandar para o laboratório analisar de que ela é formada, né? Então, o seu canudinho, que você comprou lá para o seu aniversário, né? Ele tinha lá uma zona
mais escuro, uma zona clara. Uma zona escura, uma zona clara. A zona escura era um pouco maior que a zona clara. Aí você pegou a zona clara. Quando veio do laboratório, disse assim, olha, isso aqui é uma miofibrila, que é uma proteína, e nessa zona clara, o miofilamento que domina aqui é o miofilamento de actina, certo? E aí, quando se observou o miofilamento de actina, ela era uma proteína bem fininha, certo? E essa proteína bem fininha deixava com que a luz passasse por ela, a luz do microscópio, né? Tá? E aí ele falou assim, como ela é uma área que deixa a luz passar, eu digo que ela é uma região isotrófica, daí de banda I, né? Ele deixa que a luz polarizada passe por ela, Não tá? entendi, professor. Vamos lá, repetindo, ó. Por que que essa banda I, ela é bem clarinha? Porque ela é formada por uma proteína fina. Essa proteína, quem é a actina, certo? A actina é tão fina que a luz passa por ela. Imagina um tecido fino, você consegue ver do outro lado, né? A luz passa por ela. E isso era que dava essa coloração mais clara, porque ela é formada por miofilamentos de actina, certo? Aí disse assim, e por que essa daqui é mais escura? Vamos analisar ela. Analisaram ela e viram que aqui você encontrava uma proteína maior, e a proteína mais espessa, mais grossa. E essa proteína era a miosina. A miosina era tão grossa que a luz não passava por ela. Aí disse assim, ó, então ela não deixa que a luz passe, ela nega a luz polarizada. É o que a gente chama de uma região anisotrófica. Ela nega a luz polarizada. Ela é I porque ela é isotrófica ou isotrópica. Ela deixa a luz polarizada passar por ela, tá? Por isso que tem esse aspecto de estriação, porque eu tenho 1.000 filamentos de actina, 1.000 filamentos de miosina, 1.000 filamentos de actina, 1.000 filamentos de miosina. A actina é um miofilamento fino, a luz passa por ele. Miosina é um miofilamento grosso, a luz não passa por ele. Então, ele dá esse aspecto, tá? Certo? Por isso que ele é criado. Por isso que você encontra essas bandas As e essas bandas Is. Ok? Estrutura do músculo, tá? Tanto a actina na banda I, como a biosina na banda A, eles se inserem em regiões centrais. É um local que ela se insere, é uma proteína. Na banda I, ela se insere numa linha chamada de linha Z. Na banda A, ela se insere numa região chamada de linha H. Então, eu tenho linha Z, linha H, linha Z, linha H, linha Z, linha H. O espaço entre duas linhas Z, ou seja, eu tenho aqui uma banda I, eu tenho uma banda A, eu tenho uma banda I. No meio da banda I, eu tenho a linha Z. No meio da banda A, eu tenho a linha H. No meio da banda I, eu tenho a linha Z. O espaço entre duas linhas Z, nós chamamos de sarcômero.
Que diabo é o sarcômero? O sarcômero é a unidade funcional do músculo, certo? Se você quer estudar como o músculo se contrai, você estuda tudo que está presente entre duas linhas Z sucessivas. Por quê? Eu tenho actina, eu tenho miosina, eu tenho actina. Eu tenho aqui a propagação, eu tenho o túbulo transverso levando o sinal. Eu tenho os retículos sarcoplasmáticos associados. Eu tenho a cisterna terminal com os canais de cálcio. Então, se eu estudar o sarcômero, eu estudo a contração muscular, tá? Quando é que o músculo se contrai? Quando essas duas linhas Z se aproximam. Então, eu posso dizer assim, ó, a contração muscular é quando as duas linhas Z se aproximam, ou seja, o sarcômero se encurta, que a gente vai entender como é que funciona. Né? Não dá para responder só contração muscular com isso, isso seria uma explicação bem reduzida. Mas, quando o músculo se contrai, essas duas linhas Z se aproximam, o sarcômero diminui de tamanho, e o músculo encurta o seu tamanho, né, para fazer algum movimento, para fazer alguma coisa, tá? Vamos ver mais sobre isso, certo? Tranquilo até agora? Professor, essas linhas, elas são formadas pela actina e miosina, né? As linhas, linha Z, linha H, são locais de inserção, né? São proteínas onde os biofilamentos se inserem. A actina, ela se insere na linha Z, para um lado e para o outro. A miosina se insere na banda H, para um lado e para o outro. Certo? É um local de ancoragem dela no músculo. São proteínas de ancoragem. Tá? Tá, Para obrigada. poder se organizar e se contrair, né? Ela não pode estar solta lá dentro. Ela tem que ter uma organização. A boa parte, o sarcômero, Cristina, voltar aqui, Cristina perguntou aqui a Sara. O sarcômero, ele é a unidade funcional do músculo, certo? Quando a gente estuda a contração muscular, eu estudo como é que o sarcômero trabalha, como é que essas duas linhas Z, elas se encurtam. Elas, na realidade, a gente vai ver que os miofilamentos de actina, eles deslizam sobre o miofilamento de miosina, tá? É dessa maneira. Espaço entre duas linhas H, não. Não, só o sarcômero entre duas linhas Z, tá certo? Tá? Ó, o que a gente falou até agora, ó, vai estar aqui registrado para vocês, né? Quando eu publicar lá a conferência, vai, né? Lembrando que conferência, pessoal, não é para ser referência de estudo, referência só no norte, né? É só para dizer, foi isso aqui que foi visto, né? Vocês, como médico veterinário de formação, tem que se habituar a ler, né? Não tem jeito, tem que ler mesmo, tá? Eu leio fisicamente, quem tem algum livro, ou leio hoje virtualmente, né? A biblioteca digital está aí, é um mundo, né? Tem muita coisa aí para vocês, mas fica a conferência só de norte, né? Então, falamos do sarcolema, falamos do sarcoplasma, falamos das miofibrilas, a actina e miosina, já vai entrar a troponina e tropomiosina, né? E a troponina ainda tem três troponinas, né? Contração forte, tá? Rápida. Por que rápida? Presença do retículo sarcoplasmático, né? O cálcio, né? Tá? Forte porque por causa do movimento. E voluntária, né? Sistema nervoso autônomo somático, acetilcolina, né? Como neurotransmissor, receptor, nicotina, tá? Isso é invariável, certo? Muscarínico, o receptor lá do músculo cardíaco, e a acetilcolina lá nem estimula, né? Faz a deprimir, né?
tá? Essa ilustração aí, né, ela mostra exatamente, ó, as duas linhas Z se aproximando, ó. Esse mais grosso aqui, ó, é o miofilamento de miosina, ó. Provavelmente aqui eu tenho uma banda A, vem aqui, ó. Aqui no meio, ó, onde ele se insere, ó, é a linha H. Esse que está se movimentando aqui, não sei se eu vou acertar, opa, é a linha Z, e aqui vai estar outra linha Z, né? Então, você vê que elas estão se aproximando. Esse daqui fininho, quem é? É a quitina, mas eu adianto para vocês que isso aqui é um complexo, tá? A quitina, troponina e tropomiosina. São filamentos bem fininhos, certo? Então, mas eles estão deslizando. Como é que ele desliza? Tem um mecanismo bioquímico, certo? Tem uma estrutura para ele fazer isso. Mas essa é a ilustração mais fácil, você ver a contração muscular. As duas linhas Z se aproximando, que são os sarcômeros, né? Os miofilamentos finos deslizando sobre os miofilamentos grossos. Tá? Essa é a contração muscular. Né? Novamente, outro slide com esses mesmos desenhos, tá? Passar aqui. Aqui só, porque muita gente acha que estriação é sinônimo de voluntariedade, não é. Não tem essa relação, né? Por que não tem essa relação? Porque o músculo cardíaco, ele é estriado. Mas ele é o quê? Ele é involuntário, né? Tá? O esqueleto tem controle voluntário. Mas esse daqui não, né? Ele é involuntário, né? O cardíaco. Então, estriação não quer dizer, não é sinônimo de voluntariedade, né? Esse músculo aqui sofre fadiga, tá? Esse daqui, a gente vai ver no metabolismo 2, que ele não sofre fadiga, né? Não existe cãibra no músculo cardíaco. Ah, mas ele parou, mas não foi por causa de cãibra. Ou foi um parasita, ou foi um entupimento com vaso sanguíneo, ou foi um erro no sistema de condução elétrico, mas o músculo em si, ele foi feito para não cansar, tá? Sofreu adaptações metabólicas, tá? Adaptações fisiológicas. O músculo liso, não vamos falar nele agora, também no metabolismo 2, né? Controlado por mecanismos neurais, novamente autônomo, hormônios também, 7 hormônios controlam ele, né? Hormônios na própria reprodução, a gente vai ver aqui, ó, ocitocina, né? Que trabalha no trabalho de parto, né? Então, ela tem receptor lá sobre o endométrio uterino, né? Para que ele se contraia e coloque o feto para fora, né? Professor, Também. e o estômago também, né? Ah, O estômago também, né? também. Tubo digestivo, né? O estômago tem um revestimento lá de músculo liso, né? O tubo digestivo, ele é formado por quatro camadas, né? Mucosa, submucosa, muscular e serosa, né? Então, ele vai ter um músculo. Esse músculo dessa terceira camada aí é músculo liso, é involuntário. Está ao longo de todo o tubo digestivo, tá? Mas vamos lá. Temos aquela anatomia, né? Anatomia morfológica, que é importante, né? O conhecimento é integrado, né? Não dá para a gente falar só do metabolismo, da fisiologia, sem citar a morfologia, a embriologia, sem citar a citologia, né? A anatomia. São conhecimentos, assim, digamos, que estão interligados, né? A gente tenta, nesse nosso modelo da Unifor, pensar, né, numa forma integrativa, né? Não pensar uma coisa de cada vez. Porque quando você for tratar do animal, você não vai tratar só de uma coisa, né? Você tem que pensar em tudo, né? Da parte de anatomia, de fisiologia, de bioquímica, de farmacologia, e aí vai. Então, a gente já tem que se preparar para isso, tá? Então, vimos essa parte morfológica importante, para a gente entender como é que funciona. Músculo, por que a gente estuda músculo esquelético? Primeiro, porque ele faz um movimento do esqueleto, né? Está preso aos ossos por tendões, né? Faz a parte ativa do movimento corporal. Quem é que faz a parte passiva? O osso, né?
O osso vem junto com o músculo. 40%, né, do corpo do animal, ele é basicamente músculo. E ele faz essa conversão, né? Ele converte essa energia química, o ATP, que nós vimos que vem lá da respiração celular, né, dos vários processos, por isso que a gente estuda respiração celular, metabólitos de carboidrato, lipídio e proteína, né, para que o animal tenha ATP, e ele converte esse ATP numa energia mecânica de movimento, que vai servir para ele para quê? Para se aquecer, que vai servir para ele se defender, né, que vai servir para ele se movimentar, para ele aprender os alimentos, né, você imagina a língua, ele é um músculo esquelético, né? Então, animais que usam a língua para aprender, os bovinos, os caprinos, né? E aí vai. Né? Então, característica do músculo esquelético. Vimos que a contração é rápida e voluntária, ela é rápida por causa da presença de retículo do sarcoplasmático, né? Então, o músculo ele guarda cálcio lá dentro. Lembrem que o cálcio é um íon de alta concentração de fora da célula, não é de dentro. Então, o músculo esquelético ele foi lá e se adaptou e guardou isso, né? É voluntário, é regulado pelo sistema nervoso somático. Já sabem, o neurotransmissor acetilcolina, receptor nicotínico, né? Não esqueça. Voluntário e reflexo e também gera calor, né? Muitas vezes o músculo, a contração muscular, ela acontece, aqueles calafrios, né? Às vezes é até instintivo, né? Tem uma liberação, faz aquela contração para que o músculo se contraia e gere calor, né? Em situações de frio, né? Ou o próprio animal se movimenta naturalmente para que gere calor. É só você ver quando você faz atividade física, né? São atividades aeróbicas, né? A temperatura do seu corpo ela aumenta, né? Pela geração do calor, né? Tá? Aqui é um cortezinho histológico mesmo da lâmina, né? Comparando aqui o desenho com a lâmina, mas vocês notam que tem os núcleos aqui na periferia, né? Aqui a gente vê as estriações claramente, né? Quando a gente pega um músculo estriado e você no microscópio você mexe só lá no macrométrico, no micrométrico, mas no macrométrico, né? Você varia a luz, você vê claramente essas estriações nele, né? Que é o que a gente viu antes, né? Aquela disposição de actina e miosina, né? Lembrando também que existem revestimentos, né? Falando um pouquinho lá também da morfologia, né? O endomísio, o perimísio, o epimísio, né? São revestimentos conjuntivos, né? Também dá proteção ao músculo, tá? Mostrando o epimísio, mostrando o perimísio, o sarcolema, o sarcoplasma, mitocôndria, né? Os músculos, eles são uma riqueza muito grande de mitocôndria, né? Porque gastam muito ATP, então tem que produzir muito ATP, né? Tá? Então eles fazem isso. E aí nós chegamos aqui na parte da contração, tá? Esse corte aqui é um corte de um músculo, é a miofibrila, né? Eu estou mostrando aqui, ó, a placa motora e o botão sináptico, tá? O que é essa placa motora? A placa motora, pessoal, nada mais é do que aquela fibra nervosa que se estendeu lá do sistema nervoso central do animal e chegou bem aqui, ó. E aqui ele tinha um botão sináptico. Então, a placa motora é a junção do nervo somático, né, que é um nervo voluntário, com o sarcolema do músculo, onde nessa placa motora você vai ter um receptor nicotínico, você vai ter um neurotransmissor, que é a acetilcolina, e você vai ter uma enzima da placa, chamada de acetilcolinesterase. Ixi, horrível.
acetilcolinesterase, tá? Para que serve essa enzima? Se você lembrar lá da sinapse, depois da liberação do neurotransmissor numa fenda sináptica, isso daqui é uma fenda sináptica, a placa motora nada mais é que uma fenda sináptica, do nervo com o músculo. Esse neurotransmissor, depois, muitas vezes ele é destruído, ou então ele é recaptado, né? A acetilcolinesterase é uma enzima que ela faz destruição da acetilcolina. Então, depois que a acetilcolina atua, ela não pode ficar aqui toda hora disponível, porque senão esse músculo vai estar estimulado toda hora. Então, a acetilcolinesterase, ela é a enzima da placa. Tá? Isso aqui é o sistema nervoso central, né? É muito ruim mexer nesse mouse aqui. Na lousa, acho que eu sou melhorzinho um pouquinho, tá? Mas aqui no mouse é muito ruim. Então, eu tenho aqui, ó, chegando, ó, célula nervosa, ó, tá aqui novamente, ó, né, outra inervação aqui, ó, tá? Aqui a gente viu que esses nervos são nervos mielinizados, lembra, ó? Então, a célula de Schwann é uma célula que produz isso aqui, que é a mielina, ó, mas tem uma parte que não tem, né, o nó de Ranvier, porque o impulso é assim, ó, saltatório. Certo? Aqui, ó, o sarcômero, que é a unidade funcional, que vai mostrar a contração muscular, o núcleo, que está periférico, retículo sarcoplasmático, reservatório de cálcio, sarcolema, que é o revestimento, né, o endomísio, revestimento lá de tecido conjuntivo, tá? Aqui, novamente, mostrando essa placa motora, ó, aqui está simbolizando um axônio, ó, né? Aqui o nervo é mielinizado, ó, tá aqui a mielina, ó. O impulso nervoso chegou aqui, ó, certo? E aí ele vai liberar esse neurotransmissor aqui, ó, essas bolinhas aqui, ó. Isso aqui quem é? Acetilcolina, certo? Lembrem, né, que quando esse potencial de ação se propaga por aqui, o canal de cálcio tem que se abrir, né? O cálcio entrar para cá, tá? Mas esse cálcio aqui tem nada a ver com a contração muscular, não, tá? Isso é o cálcio da exocitose da vesícula sináptica, certo? Não confundam, tá? Liberou a acetilcolina aqui na fenda, se ligou o receptor e vai provocar a contração, tá? E aí nós temos nessa contração essas enzimas, essas proteínas envolvidas, né? A quitina miosina, mas vamos falar agora da tropomiosina e da troponina, tá? Aqui novamente, ó, aqui em cima, o músculo relaxado, ó, bem estendido, ó. Ó, as linhas Z, ó, estão distantes, né? Aqui, ó, ele já está contraído, ó. Ó, a linha Z, já diminuiu o espaço entre elas. E olha aqui no máximo de contração, ó, como é que elas estão, ó, bem reduzidas, certo? Isso daqui, vamos já falar, é a miosina. Está aqui em cima é o complexo troponina, actina, troponina e tropomiosina. Tá? Bem aqui. Troponina, tropomiosina e a actina está aqui no meio. Beleza. Vamos começar falando da miosina, certo? Como é que o músculo se contrai? Pessoal, a miosina, ela é o filamento grosso, né? Ele forma as bandas A, estão lembrados? A miosina é como se você pegasse vários tacos de golfe e colocasse eles aglomerados, formando um feixe. Então, tem aqui um taco de golfe, ó, com a cabeça dele para cá, tem outro aqui com a cabeça dele para cá, ó, mas tem um que vai estar com a cabeça voltada para o outro lado, né? Isso aqui, ó, para cá, ó, e para cá, e aí vai, certo? Então, eles estão unidos. Isso aqui é uma proteína, tá? Hoje a proteína eu tenho duas porções. Eu tenho essa porção aqui para fora, que eu vou chamar de cabeça da miosina, e eu tenho a parte do taco, assim, fazendo analogia com o taco do golfe, que é, né, a cauda da miosina,
certo? Então, eu tenho uma cabeça que está assim para fora e eu tenho uma cauda. Está dessa maneira, ó, tá? Eu peguei uma miosina e coloquei aqui. Eu vi que ela tem uma cauda e eu tenho aqui a cabeça, certo? Da miosina. E o seguinte, ó, quando essa miosina ela está relaxada, ela tem ligado à sua cabeça uma molécula de ATP, certo? A molécula de ATP está aqui assim, ó, tá? Então, toda miosina, ela tem ligado à sua cabeça uma molécula de ATP. Para que serve essa molécula de ATP? A molécula de ATP, ela faz com que a miosina esteja relaxada. Para que o músculo se contraia, a primeira coisa que tem que acontecer é a quebra dessa molécula de ATP, para que a miosina, ela tome esse aspecto aqui, ó, esteja ativada, tá? Para ela acontecer isso daqui, né, ela precisa com que uma enzima que está presente na sua cabeça seja ativada. Essa enzima é a enzima ATPase. Ase significa quebra. O que é que essa enzima faz? Ela quebra o ATP. Quando ela quebra o ATP, ó, tá bem aqui, ó, ela formou o ADP e liberou um fosfato inorgânico. Com isso, liberou energia para esse processo. Quem é que induz a ativação dessa enzima? A presença do cálcio, certo? Principalmente. Magnésio é também um mineral, que ele também é um cofator. Mas o principal ativador é o cálcio. Quando é que tem muito cálcio aqui? Quando o retículo sarcoplasmático, por quê? Estimulado. E ele começa a liberar cálcio aonde? No sarcoplasma. Certo? Então, para que haja contração muscular, o impulso vai se propagar, vai chegar o estímulo lá no sarcolema, ele vai se propagar pelos túbulos T, o túbulo transverso, vai atingir o retículo sarcoplasmático, o retículo sarcoplasmático vai liberar um monte de cálcio no sarcoplasma. Quando o nível de cálcio aumenta no sarcoplasma, essa atividade enzimática da cabeça da miosina, ela é ativada. E ela começa a converter ATP em ADP mais PI. A cabeça dela, que tinha essa conformação aqui, ó, começa a ter essa daqui, ó. E ela consegue se ligar agora a quem? A miosina, certo? Então, é a primeira coisa que tem que acontecer. Por quê? Porque na miosina tem esse sítio aqui, ó, esse local de ligação, ó. Aqui na actina, ó, a actina, essa proteína menor aqui, e a literatura diz assim que ela parece um colar de pérolas, né? Um do ladinho do outro, tá? Então, esse colar de pérolas, um do ladinho do outro, é como se fosse a actina, tá? Então, ela tem um local aqui, ó, para ligar-se à miosina. Só que é o seguinte, o que é que acontece? Nesse local, ela se liga à miosina, tem essa proteína aqui bem fininha, ó, encobrindo. Quem é? A tropomiosina, tá? E para piorar mais ainda, eu tenho a troponina, que ela termina de fechar essa ligação através de 3 locais. A troponina T, que ela fortalece a ligação da tropomiosina. A troponina I, que se liga fortemente à actina, só que ela tem uma troponina C, que tem afinidade pelo cálcio, tá? E vocês devem lembrar
que na contração muscular, o retículo sarcoplasmático vai começar a liberar cálcio. Certo? Então, você já pode imaginar, o cálcio, ele quebrou o ATP da cabeça da miosina e provavelmente ele vai interagir com essa troponina C. E é o que ele faz, ó, tá? Aqui em cima, ó, eu tenho um músculo relaxado. Aqui embaixo eu tenho um músculo contraído. Certo? O que é que acontece aqui, ó? Por que esse músculo está relaxado? Primeira coisa, olha a membrana dele, está polarizado. O lado externo é positivo, o lado interno está negativo. Essa membrana aqui está despolarizada. O lado externo dela está negativo, aqui está positivo. Né? Então, você imagina, ó, veio uma fibra nervosa, ó, chegou lá na placa motora, liberou acetilcolina, né? Tá? Acetilcolina despolarizou, né? Aí esse potencial se propagou pelo túbulo T. Por que ele é T? Porque ele parece um T invertido. E ele atingiu quem? Retículo sarcoplasmático. E tinha o quê? Muito cálcio. Ele começou a jogar cálcio, ó, no sarcoplasma. Muito cálcio. O que foi que esse cálcio fez? Primeiro, quebrou o ATP da miosina. Aí ela poderia se ligar à quitina. Mas só que ela tem tropomiosina e troponina. Só que o cálcio se liga à troponina C de cálcio. O que é que a troponina C faz? Ela traciona, ó, a tropomiosina para cima, ó, quando ela se liga com cálcio. Quando ela puxa para cima, ó, o sítio de ligação, ó, descoberto, se liga com a miosina. Ou seja, a miosina traciona o sarcômero para o centro. E aí acontece a contração muscular. Certo? Então, ó, esse é o mecanismo Professor, você da podia contração. repetir? Vou repetir. Vamos lá. Ó, aqui é a fibra nervosa, certo? Estão enxergando aí, ó? Então, a fibra nervosa, que partiu lá do sistema nervoso central, ela chegou aqui na placa motora, né? Chegou na placa motora, liberou quem? Acetilcolina. Qual o receptor? Nicotínico, né? E a acetilcolina com receptor nicotínico faz com que haja despolarização. E aí isso daqui se propagou pelo túbulo T e atingiu quem? O retículo sarcoplasmático. Quando chegou no retículo sarcoplasmático, ele começou a liberar cálcio no sarcoplasma. O que é que o cálcio faz? Quebra o ATP da cabeça da miosina, não é? A gente viu lá. Atividade ATPásica, né? Lá da cabeça da miosina. E aí, quando ele quebra, a miosina está pronta para se ligar, né? Só que a miosina não se liga logo. Por que ela não se liga logo? Porque ela estava encoberta. Por quem, ó? Pela tropomiosina, ó. Aqui em cima, a tropomiosina encobrindo o sítio de ligação. E essa ligação era fortalecida pela troponina. Principalmente pela troponina T, né? E pela troponina I. Troponina T que se ligava à tropomiosina e troponina I que se ligava à actina. Só que a troponina, ela tem uma porção dela que tem afinidade pelo cálcio. Qual é? A troponina C. Quando o cálcio ligou à troponina C, ele tracionou a tropomiosina para cima, ó.
Se eu conseguir ligação, ó, ficou descoberta aqui, ó. Aí, ó, miosina interagiu com a actina. Ela tracionou essa actina para o centro, através de um negócio chamado efeito cascata, tá? Tranquilo até agora? Vocês vão ter que ler mais, né? Mas é isso aí que acontece, né? É dependente de cálcio. Cálcio quebra o ATP da cabeça da miosina e cálcio liga a troponina C, tracionando a própria miosina. Aí a actina e a miosina conseguem interagir. Falei para vocês, né? Olha aqui o cálcio, ó, quebrando o ATP, ó, gerando ADP mais PI, né? Aí consegue interagir, ó. Isso aqui é o retículo sarcoplasmático, ó, liberando cálcio. Está mostrando aqui, ó, quebrando o ATP e se ligando à troponina C, né? Tracionando a tropomiosina. Aí tem contração muscular, tá? Só que é o seguinte, ó, esse músculo não vai ficar a vida toda contraído. Ele precisa relaxar, né? Como é que ele relaxa? Primeira coisa, ele tem que formar um novo ATP para estar na cabeça da miosina, para impedir que ela tracione aqui a actina. E esse cálcio, que estava aqui no sarcoplasma, ele tem que voltar para cá, ó. Aí eu tenho um transportador aqui. Quem é? Bomba de cálcio. Ou seja, a bomba de cálcio é um transportador envolvido no relaxamento do músculo. Porque ele pega o cálcio que está aqui disponível no sarcoplasma e devolve para o retículo sarcoplasmático. Então, essas duas coisas têm que acontecer. Tem que formar uma nova molécula de ATP e o cálcio tem que voltar para o retículo sarcoplasmático. Tá? E aí, ó, né, o ciclo recomeça novamente através de um negócio chamado teoria da catraca, que é como se fosse uma catraca. As duas cabeças da miosina funcionam como uma catraca. Ela quebra ATP, né? O cálcio se liga à tropomiosina, eleva a tropomiosina, ela se liga, traciona para o centro, aí solta. Aí forma um novo ATP na cabeça dela, o cálcio bombeia de volta para o retículo sarcoplasmático. E assim sucessivamente, como se fosse uma catraca, né? Uma engrenagem, que está acontecendo isso constantemente, tá? Aí mostrando aqui, ó, o sarcoma relaxado, vocês notam que as linhas Z estão muito distantes, né? Quando ele está aqui contraído, ó, as linhas Z elas estão próximas, né? Tá? Outra fotozinha que mostra isso daí, todas as estruturas aí, para vocês. Aqui os eventos que nós discutimos, né? Exploração do elemento pré-sináptico, que é o nervozinho, né? Libera acetilcolina, que é o neurotransmissor. O receptor é o nicotínico, né? Tem a contração, porque quebra o ATP da cabeça da miosina, porque traciona a tropomiosina, né? Por ligação à troponina C, tá? Então, está mostrando aí simplesmente ligação da acetilcolina ao seu receptor, que é o nicotínico, né? Então, isso, pessoal, é uma coisa que acontece constantemente no músculo. Daí porque, o músculo, ele é o bicho-papão de ATP, né? Tem duas perguntas aqui. Depois da ativação da miosina, depois que a miosina é ativada, Ana, você tem que lembrar, que eu vou voltar aqui, ó, depois que ela é ativada, você tem que lembrar que a tropomiosina, ela está ainda encobrindo. Você tem que ver que ela tá encobrindo ainda. Deixa eu achar aqui a figura. Voltei demais, que ele sai. Não adianta só quebrar, o cálcio, ó,
Bem aqui, ó, o cálcio ele foi quebrado. O retículo sarcoplasmático aqui, ó, né? Liberou cálcio aqui, ó. Para essa miosina estar assim, é porque ela quebrou o cálcio aqui, ó. O cálcio não deixava ela estar nessa conformação. Mas aqui em cima tem outra conformação, ó. Ó aqui, ó, quando eu tinha o cálcio, ó, quando eu tinha um ATP, né? Quem é que quebra ATP, ó? A presença do cálcio, ó. Para ele ter essa formação aqui, ó. Aqui sim, ó, isso daqui, ele se encaixa perfeitamente na actina, ó. Aqui, ó, essa bolinha aqui é o sítio de ligação, ó. Mas só que esse sítio de ligação aqui está encoberto, ó, pela tropomiosina. E ainda tem uma troponina, né? A troponina T, ó, porque tem afinidade pela tropomiosina. A troponina aí, porque I de actina, ela fecha. Só que ela tem uma porção que tem afinidade pelo cálcio, que é a troponina C. E é esse cálcio que vai tracionar, né? Então, aqui, ó, quando o cálcio se liga, a troponina C, ela muda a sua forma, certo? As proteínas, elas mudam a sua conformação tridimensional. Ela muda a sua forma. E traciona, ó, olha aqui, ó, a tropomiosina sendo tracionada. Tá? Tá subindo. E aí ela vai, agora sim, ó, o sítio aqui, ó, tá exposto. O sítio aqui tá exposto. Aqui que ele estava relaxado, ó, aqui em cima, ó, ele não está exposto, ó. A tropomiosina, que é essa proteína fininha aqui alongada, ó, ela está encobrindo. Aqui embaixo, ó, ele está contraído, não, ó, ele consegue, tá? Vou falar da câmera, tá, Catarina? Rapidinho aqui das câmeras, certo? Então, ó, o músculo, ele gasta muita energia. Você imagina, ó, ele quebrou um ATP da cabeça da miosina, né? E para ele relaxar, ele tem que formar um novo ATP. O cálcio, para sair lá de dentro, é um transporte ativo primário, é bomba de cálcio, que gasta muito ATP, né? Então, ele está toda hora quebrando e formando ATP, quebrando e formando ATP, né? Então, é um consumo de ATP muito alto. De onde é que vem essa energia? Essa energia, vocês devem lembrar, né? Que primeiro, ó, o glicogênio, o músculo armazena, né? Glicose na forma de glicogênio, certo? Então, ele também tem essa fonte rápida para ele. Por outro lado, o músculo, ele pega a creatina, né? Que é um aminoácido, um produto nitrogenado, ele liga radical fosfato, formando a fosfocreatina. Quando ele precisa de fosfato para formar um novo ATP, ele quebra a fosfocreatina, formando a creatinina e liberando o fosfato. Ou então, ó, metabolismo oxidativo. Carboidrato, lipídio, né, gordura e, em último caso, proteína. Então, ele é o bicho-papão. Quando ele gastou tudo isso, né, ele pode ter a fadiga muscular, que no caso é a cãibra. Quando é que acontece a cãibra? Quando ele não tem mais de onde tirar energia. Ele não tem mais glicogênio, ele não tem mais fosfocreatina, e o metabolismo oxidativo também não vai conseguir chegar para ele. O que seria a cãibra? A cãibra é uma situação que o músculo fica contraído porque ele não consegue repolarizar. Ele não consegue tirar o cálcio, bombear o cálcio para o retículo sarcoplasmático. Aí ele fica aquele jeito duro, né? Aquela rigidez. Isso é comum, tem uma situação chamada de rigidez cadavérica. Não sei se vocês já escutaram isso.
ou rigor mortis, né? Quando, quando se morre, né? Quando um animal morre, o próprio ser humano, você tem a rigidez cadavérica, né? Você fica com a musculatura toda rígida pós-morte. Por quê? Não tem mais respiração celular. Aí o retículo sarcoplasmático começa o seu cálcio sair a favor do gradiente de concentração dele, o sarcoplasma. Mas não tem ATP para devolver de volta. Aí dá aquela questão da rigidez cadavérica. É muito parecido com a... Tá? Ok? Mas eu acho que era isso. Professor, você poderia indicar um livro legal para a gente estudar isso? Os livros de fisiologia.